Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos professores que compõem a conferência de hoje. Eu sou a professora Liliane, coordenadora do MASA e coordenadora do evento, junto com uma equipe maravilhosa que nos trouxe até hoje aqui. E hoje a gente chega no nosso terceiro dia de seminário, né? Então, todos esses dias o nosso olhar, as nossas reflexões têm sido em cima das questões que a gente propôs sobre o conhecimento, inovação e a comunicação de serviços de saúde no olhar da saúde digital e da proteção de dados. Hoje a nossa conferência traz com muito carinho a professora Krishna, e quem vai mediar essa conferência é o professor David, e considerando que nós temos uma tarde inteira de conhecimentos aí para compartilhar, eu dou as saudações aos professores presentes, a todos os que estão nos assistindo no YouTube, no IVA, em todas as nossas plataformas, que desejo que a tarde seja muito produtiva, e passo a palavra agora, então, ao professor David, deixando as nossas saudações, os nossos carinhos e afetos para que esse evento chegue a esse dia maravilhoso que esperávamos, tão ansiosos, né, pela contribuição que vocês prontamente aceitaram desde estar aqui nessa construção do conhecimento que é coletiva, e é com muita felicidade que a gente chegou hoje, tá bom? Professor David, a palavra é toda sua. Professora Cristina, até breve, ansiosa para ouvi-la. Obrigado, professora Eliane. Em seu nome, agradeço a toda a equipe do MAS, né, realmente pela excelente organização, e dou as boas-vindas mais uma vez à nossa convidada de hoje, né, nesse grande debate aquecido já pelas discussões anteriores que já tivemos nesse seminário. Então, hoje a gente traz um tema bastante importante, né, a ser discutido aqui, que é a comunicação sistêmica do SUS no contexto da democracia, cidadania e justiça. E a nossa convidada de hoje é a professora doutora Krishna de Ribeiro, né, possui doutorado em desenvolvimento socioambiental, em planejamento e desenvolvimento regional, ambos, né, pelo Programa de Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Unido, e também participante, né, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, e vale a pena ressaltar, né, a sua contribuição, publicação no campo dessa temática de hoje, com seu livro recém-lançado, né, depois a gente pode até pedir auxílio aos colegas a divulgar o tema do livro Judicialização na Saúde, o qual ela recentemente publicou e nos agradeceu, né, com essa excelente temática de diálogo para hoje. Então, professora, passo para ti a palavra, estarei aqui, né, como moderador nessa difícil tarefa também, né, em ambas tecnologias, de mediando todas as perguntas que vão chegar através do chat, recebendo e contando com a equipe aqui de apoio. Então, a palavra é sua, né, sem mais delongas, vamos à sua exposição e ouvi-la nessa tarde de hoje. Boa tarde, é uma alegria estar aqui nesse terceiro ciclo de saúde, a convite da professora Liliane. Eu gostaria de compartilhar a tela, mas eu preciso que alguém do apoio me dê a permissão. Pronto. Ok. Estão vendo? Sim. Ok, então fui chamada para falar sobre comunicação sistêmica no SUS, saúde pública, no contexto da cidadania, democracia e justiça. Eu sou a professora Krishna de Ribeiro, sou professora de Direitos Humanos e de Direito Sanitário do Instituto de Ciências Jurídicas da nossa Universidade Federal do Pará, e lá eu coordeno um projeto de pesquisa que estuda governança sanitária e o enfrentamento à pandemia por Covid-19, e também coordeno um projeto de monitoria que visa o ensino jurídico, né, investigar as novidades no ensino jurídico a partir do estudo com casos jurisprudenciais. Então, o contexto de onde o projeto se desenvolve é o contexto exatamente da pandemia SARS-CoV-2 e a doença sequente, que é a Covid-19. Esse conceito nós abordamos dentro de um projeto como sindemia. Sindemia é mais que uma pandemia, ela é uma nuance dessa pandemia, porque é fruto de um complexo biosocial em que interagem e coexistem doenças e fatos sociais e ambientais.
E essas doenças e fatos sociais e ambientais potencializam os efeitos negativos dos impactos da doença na saúde dos seres humanos. Então, o conceito sindemia ele foi cunhado em 1990 por Melvin Singh, o antropólogo. Bom, a sindemia por Covid-19, os pesquisadores observam que a governança global em saúde já havia alertado os danos causados pela SARS-CoV-2 e que exigiria atenção para as doenças não infecciosas no sentido de serem impactados pela desigualdade socioeconômica, intensificando a crise sanitária. Então, nesse desdobramento de olhar que a governança global em saúde alertou, observaram determinados investigadores que fatores políticos e sociais são os maiores impulsionadores da força devastadora da Covid-19, especialmente nos países dos Estados Unidos, Índia e Brasil, em que é grande as diversidades sociais. Então, nós vamos ter a politização da questão sanitária no Brasil, pelo chefe do Poder Executivo Federal, negligenciou fatores, ocasionando mudanças no Ministério da Saúde e ofertando um suposto tratamento precoce de enfrentamento à Covid-19. Houve um trabalho mais silencioso de resistência da comunidade científica, que já identificava as evidências sanitárias que iam na contramão do que o chefe do Poder Executivo propalava. E determinados investigadores da área do direito e da saúde foram fortemente levados a investigar outras características de evidências científicas que contrariavam o discurso presidencial. Bom, no contexto da pandemia SARS-CoV-2, nós temos que os atos normativos do governo federal, que são atos de comunicação e de comunicação em saúde pública, eles começaram a obstruir as respostas locais que poderiam contribuir para o gerenciamento da crise sanitária. Então, começou a haver uma propaganda contra a saúde pública e que determinados pesquisadores sociais observaram a defesa da tese de imunidade de rebanho, uma incitação constante à exposição e o consequente contágio pelo vírus, uma banalização das mortes e das sequelas causadas pela doença, uma obstrução sistemática às medidas de contenção, promovida por governadores e prefeitos. E isso causou, nas estruturas do sistema judicial e político, uma descoordenação daquilo que até então nós vínhamos entendendo como federalismo coordenado. E depois da crise sanitária e das posturas do representante do Poder Executivo Federal, da União, notadamente, nós passamos a viver no Brasil, segundo os cientistas políticos, um federalismo descoordenado, indo na contramão das comunicações da governança global em saúde, sobretudo as comunicações constantes no Regulamento Sanitário Internacional sobre quais são os procedimentos e atos que devem ser adotados no território para o enfrentamento de uma sindemia como é a causada pelo SARS-CoV-2. Bom, tivemos também como posturas obstrutivas a essas respostas imediatas e local o foco em medidas de assistência e abstenção, ao invés de medidas de prevenção, ataques críticos da resposta federal à imprensa e ao jornalismo profissional. Então, você vê que dados epidemiológicos nas comunicações institucionais foram censurados, foram omitidos e foram retirados, impossibilitando que os gestores pudessem gerenciar com mais eficiência o enfrentamento da crise sanitária. Então, o CPDISA, que é o Núcleo de Direito Sanitário da USP, traça para nós uma linha do tempo em que ele investiga todas essas condutas presidenciais e que vão trabalhar exatamente em comunicações contra a saúde pública.
Então, nós vamos ter uma consciência de irregularidade de determinadas condutas por parte da nossa União Federativa. Então, nós vamos observar que houve violações perpetradas sistematicamente pelo chefe do Poder Executivo, dentre as quais um suposto ataque do direito à informação. E já fazendo o link que essas comunicações, elas são sistêmicas porque elas ressoam na estrutura do sistema. Então, a governança global, especificamente no cenário da sindemia, emite comunicações pelos organismos internacionais, no caso, a Organização Mundial da Saúde, e que dá diretrizes para coordenar o enfrentamento da crise sanitária. Essas comunicações, se seguissem o fluxo, elas ressoariam na estrutura do sistema judicial e político, e os órgãos, notadamente a Anvisa, atuaria gerenciando os impactos dessa crise a partir dessas comunicações do Regulamento Sanitário Internacional. Mas não foi isso que nós vimos no Brasil. Nós não temos um gabinete gerenciador da crise, nós não temos comunicações que enfatizem a necessidade do cuidado, nós não temos uma ação coordenada, estratégica, sistêmica de conexão entre o Poder Executivo, o Poder Executivo em nível da União e os demais entes federativos, estados e municípios. Isso dificulta a comunicação para a efetividade no enfrentamento da crise sanitária. Nós tivemos também essa observação de que produz-se debates acerca da transparência e do impacto das informações na democracia brasileira. Porque se nós vivemos um regime federalista, e esse regime federalista atua em consonância, em coordenadas, né, tanto coordenada global como coordenada interna de políticas públicas, então nós teríamos que ter uma transparência dessas comunicações, sobretudo no que diz respeito à saúde pública, tanto para os gestores quanto para cidadãos. Bom, só para lembrar da importância da democracia e da comunicação para o enfrentamento da sindemia, nós esclarecemos que o Brasil é um país jovem no gerenciamento democrático. Em 1988, após 20 anos de regime autoritário conduzido pelos militares, nós tivemos o solapamento dos direitos fundamentais. Após 88, os direitos fundamentais surgem nesse cenário com base em toda uma dinâmica do constitucionalismo global, uma dinâmica do internacionalismo da pessoa, que vai nos trazer uma gama de direitos humanos, dentre os quais o direito à saúde, a necessidade, segundo a OMS, do ser humano usufruir do maior nível possível de saúde pública. Então, nós vamos entrar nessa frequência de universalidade e de integralidade do direito à saúde e que vai nos trazer a necessidade de ajustes democráticos para a universalização desse direito. Então, nós estabelecemos que o país viveria essa democracia. E junto com essa democracia, nós teríamos as condições de trazer uma informação que seguisse os princípios da transparência e da publicidade, sobretudo no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia, que graça milhões de vidas e que há necessidade de os gestores tomarem contato com esses dados que dizem respeito à saúde de todos nós, para poder efetuar as políticas públicas correspondentes. Um elemento crítico para o sucesso ou fracasso do governo democrático é ter uma população desinformada para tomar decisões. Isso exigiria o acesso às informações sobre políticas, ações e processos decisórios. Daí a necessidade de tornar
a comunicação em cenário pandêmico mais e cada vez mais transparente. Então, a saúde da democracia, né, não só do povo, mas do regime democrático, requer um público informado, capaz de organizar a tomada de decisões e as suas escolhas de acordo com os melhores indicadores de determinadas situações, no caso, o enfrentamento da pandemia. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o fundamento que enseja a pesquisa Governança Sanitária na Amazônia. Nós temos aí o precursor, né, o pai da teoria sistêmica, Niklas Luhmann, que aborda a comunicação sistêmica nas instituições. Então, para Luhmann, as comunicações elas são um problema de improbabilidade, ou seja, em situações de isolamento e individualização, são improváveis a comunicação. Por quê? Os sujeitos, né, trazem suas histórias de vida. Então, eles vão refletir o mundo de acordo com a forma com que cada cultura de grupamento familiar o formou. Então, nesse sentido, as comunicações são improváveis porque só dizem respeito a uma ou duas pessoas. São improváveis a comunicação em uma situação local, porque não atinge a coletividade, e soma-se a essas observações a improbabilidade também da comunicação sendo verdadeira, tendo embasamento científico, ela pode não ser aceita, ou seja, ser compreendida em sendo levada em consideração, obtenha-se o resultado desejado. Então, pelas inferências que a pesquisa apresenta resultados parciais, nós temos as comunicações institucionais por saúde pública no enfrentamento à crise sanitária, que as comunicações foram emitidas pela OMS, elas chegam na estrutura do nosso sistema judicial, político, administrativo, mas elas são renegadas pelo nosso chefe do Poder Executivo, os órgãos que estão hierarquicamente abaixo do Poder Executivo e que poderiam ter sido levados em conta, poupando aí milhões de vidas das pessoas, tornando mais eficiente o gerenciamento da crise, porque essas comunicações elas não foram nem aceitas e nem compreendidas. Então, se a comunicação institucional torna-se improvável, ela vai ser paradoxal. Então, é necessário que ela se desparadoxe, segundo a teoria sistêmica, para que ela possa abranger o maior número possível de pessoas. Então, o que nós tivemos foi exatamente uma negação da comunicação em meios de difusão, uma vez que dados epidemiológicos foram negados de serem divulgados pelo governo federal, e daí nós fomos impedidos de poder gerenciar efetivamente a crise. Constantes discursos negacionistas são promovidos pelo Poder Executivo, distorcendo e omitindo dados epidemiológicos sobre a pandemia. Então, meios de difusão simbolicamente generalizados para o direito são representados pelas jurisprudências temáticas. Então, a questão, quando se torna conflituosa, porque o poder legislativo e o poder executivo já não podem mais negociá-la politicamente. Então, nós passamos a viver uma judiciocracia em que nós passamos a ver o Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição e do povo, porque ele passou a ser a instância de difusão simbolicamente generalizada que passou a dizer o que é certo ou não no gerenciamento da crise, quando na realidade nós temos 3 poderes e mais as instâncias de organização social que, se reunidas democraticamente, poderiam ter gerenciado melhor, ter dado mais condições de informação, ter divulgado os dados epidemiológicos e ter traçado políticas públicas mais conexas. Bom, então nós chegamos numa fase do projeto que foi necessário estudar não só o Regulamento Sanitário Internacional, que dispunha sobre os procedimentos em relação à sindemia,
como a necessidade de verificar quais são as observações que as estruturas do Supremo Tribunal Federal nos remete sobre esse gerenciamento da crise. Então, nesse projeto de pesquisa, nós adotamos a técnica de análise de conteúdo, que buscou reconhecer as inferências qualitativas da pesquisa. Nós adotamos acórdãos jurisprudenciais. No projeto, nós adotamos bem mais acórdãos na linha temática do Covid-19. Mas aqui, para a palestra, nós trouxemos as observações das ADPF 690, 691, 692, que exatamente visou investigar o Poder Executivo Federal se incidiu ou não em violações contra o direito à informação, obstruindo o acesso a dados epidemiológicos sobre a Covid-19 no Brasil. Então, em resultados preliminares, nós observamos que o acesso público às informações sobre as ações de governo e os processos de decisão, eles devem necessariamente alimentar a confiança do povo nas instituições, né, em governos democráticos, permitindo que as pessoas possam tomar decisões abalizadas, informadas cientificamente, adequadas, sobre a seleção dos seus líderes, dos seus representantes e sobre como se deve conduzir uma epidemia viral. Mas vimos amplamente divulgando nas mídias e nas publicações científicas denúncia de uma condução incipiente da crise sanitária pelo Poder Executivo, que não estabeleceu o gabinete de governo da crise sanitária, que era uma medida importante a ser tomada e que foi realizada em outros países. Porém, o que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 apura, e o estudo do CPDISA, que fez o levantamento de mais de 3.000 normas sobre o caso, é a atuação comissiva sob o comando do presidente da República para não conter a contaminação em massa. Então, entendemos que o caso do apagão de dados epidemiológicos, na omissão de dados epidemiológicos dos gestores estaduais e municipais, no site do Ministério da Saúde, foi uma tentativa de restrição de informação para conter o desprestígio do governo federal no esforço de conter a pandemia. Então, esses pesquisadores, Fairbanks, Flowan e Rawls, identificaram que o administrador impacta sobre a transparência, ou seja, a postura do gestor em ser mais acessível com a imprensa e aberto, para que todos vejam o que está acontecendo, o que nós chamamos de um fator da governança, a accountability da informação, ela permeia toda a organização pública para o fornecimento dessas informações. No momento em que nós vivemos o poder da mídia, né? em que a sociedade, segundo a teoria sistêmica, é a sociedade da informação, é a sociedade da comunicação. Então, essa comunicação ela não pode ser restringida, suprimida, retirada da população e, sobretudo, dos gestores institucionais. Nos eventos em debate, nós verificamos exatamente como a hostilidade do chefe do Poder Executivo em relação à imprensa livre resultou na divulgação parcial das informações sobre a epidemiologia do Covid-19. Então, temos, observando nessa relação entre direito e política, que a política ela afeta o grau de transparência pública. E o chefe do Poder Executivo alega que a suposta omissão de dados não teria sido intencional. E também alega que não se sustenta no STF diante da hipertrofia legislativa de obstrução aos esforços de combate à sindemia de SARS-CoV-2. Então, essa hipertrofia, na verdade, ela é uma justificativa da realização do poder legislativo, mas ela não chega ao nível de eficiência que torne o combate à crise sanitária efetivo. Então, nas estruturas do poder legislativo, produziu-se mais de 3.000 normas,
mas essa hipertrofia não significa eficiência do enfrentamento à sindemia no território. A redução do fluxo de informação aponta para o desconforto da presidência com relação à imprensa. Então, a postura do chefe do Poder Executivo definiu o tom de quão transparente ou não é o governo. Assim, o caso das ADPF 690, 91 e 92, decididas pelo Supremo Tribunal Federal, revelou um papel mais nebuloso, atribuído à conduta, de transparência pelo presidente e demonstrando como a transparência foi afetada pela política, corroborando exatamente as investigações dos teóricos da ciência política que vêm trabalhando essa questão. Então, nós chegamos à conclusão de observar que a sindemia, ela tem os seus fatores multiplicados porque há uma ausência de transparências em dados epidemiológicos que servem tanto à condução de políticas públicas quanto à condução do Poder Judiciário sobre o enfrentamento da crise sanitária. Então, o Poder Judiciário acaba sendo assoberbado e tendo que chamar a decidir situações em que o próprio povo e as instâncias participativas da sociedade, com os demais poderes legislativo e executivo, já que nós vivemos numa sociedade que é comunicacional, deveriam decidir juntos de forma sistêmica e compartilhada. Mas não é isso que nós vimos no Brasil durante os anos de 2019 e 2020 em relação à gestão do atual Poder Executivo Federal. Grata. Obrigado, professora, pela apresentação, né? E agradecemos aqui também a todos os colegas que estão nos acompanhando ao vivo. Agora a gente vai iniciar o debate e já coloco que está aberto, né? Para quem tiver o interesse de fazer uma pergunta direta à professora, para que a gente possa fazer esse debate. Então, vocês podem utilizar o nosso fórum, né? Diretamente pelo YouTube. Nós iremos receber e repassar. Enquanto os nossos ouvintes se organizam e trazem questões, já tivemos alguns elogios aqui, professora, pela temática, e eu vou puxar um pouco, né, inclusive nessa linha da importância desse debate, acho que traz elementos bastante importantes, né, de visualizar, nesse contexto atual que vivemos, o quanto o uso político, né, do acesso à informação, ele foi feito, e, de certa forma, como a gente diz, né, a ausência da informação, ela é uma atitude política também, né, então, não expor, não colocar, foi uma estratégia política, e como em suas conclusões bem ratifica, a perspectiva de uma proteção à popularidade, a um governo, né, que se constituía à margem, aí pensando os demais países que se organizaram em combate à pandemia, totalmente em descompasso às políticas que vinham sendo indicadas pela OMS e demais parceiros. E eu traria como reflexão, né, pensando em todas essas consequências e observando os dados que nós temos epidemiológicos de casos, principalmente da mortalidade, né, e aqui nós nos solidarizamos com todos os familiares que perderam pessoas durante essa pandemia. Gostaria de ouvir um pouco mais na sua discussão, trazendo os resultados do seu trabalho, de que forma essa perspectiva, e principalmente nesse momento atual, que a gente compreende que a pandemia ela ainda não passou, nós ainda estamos, né, em um processo, e quais seriam os mecanismos e apontamentos necessários, vamos dizer assim, para que a gente possa ir de encontro a essas questões que até agora tanto dificultaram, né, as decisões políticas, que bem apontada referente à ausência dessas informações para que pudessem ser tomadas devidas decisões, tanto pelo ente legislativo, mas também pelo executivo, né, na tomada de decisão diretamente pelo Ministério da Saúde. Gostaria de ouvir um pouco seu comentário nessa perspectiva futura ainda de andamento da pandemia, quais são os instrumentos e os movimentos necessários para que consigamos dar respostas, né, à altura do problema ainda que enfrentamos, que é a Covid-19. Pois é, professor Devlin, Devlin.
nós chegamos num momento, numa trajetória da humanidade, que nós vivemos uma sociedade complexa. Então, as sociedades complexas, há interações sistêmicas. Então, o problema da saúde pública não é só da saúde pública. O problema da saúde tem a ver com educação, que tem a ver com lazer, que tem a ver com emprego e renda, que tem a ver com a distribuição da renda, que tem a ver com o acesso a direitos. Então, as políticas públicas, elas chegaram num ponto de serem políticas conectadas. Então, se nós continuarmos pensando no paradigma clássico, que o poder judiciário julga, o poder legislativo legisla e o poder executivo aplica, nós não vamos sair do lugar. Porque é necessário que, quando se propugne o acesso a direitos, esses direitos só são efetivamente entregues se houver políticas públicas. Então, os procedimentos administrativos do Poder Executivo Federal são necessários da mesma maneira em que o direito é acessado e reconhecido pelo Poder Judicial, da mesma forma que há necessidade que a prestação pública seja efetivamente entregue. E não se pode, atualmente, trabalhar de forma desconectada para a efetividade de direitos. A crise sanitária, ela só vem evidenciar a forma ineficiente com que nós estamos gerenciando as políticas públicas e possibilitando o acesso a direitos. Então, a saúde pública, quando colocado na Constituição, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas, significa que nós devemos adotar uma escolha sobre quais são os bens que nós queremos proporcionar o acesso universal. Em que condições eu posso dar igualmente a todos determinado bem. Então, para que eu possa, como gestor de uma política pública, fazer essa escolha, necessariamente eu tenho que ter os dados, eu tenho que ter os referenciais epidemiológicos, como o Brasil é grande em extensão, referenciais estabelecidos por cada região do país e de acordo com a hierarquização da política. Se eu não tenho essa hierarquização, essa descentralização, eu não tenho como gestor condições de atuar eficazmente para poder gerenciar uma política pública de saúde, que é uma política altamente conectada para o meio médico, mas para o meio social ela não é tão conectada. E como você disse bem na sua fala, né, que há não sei onde eu anotei, mas você falou que a questão da informação é também manipulada politicamente. Então, a informação, hoje na nossa sociedade, que nós vivemos o quarto poder, que é a mídia, e isso a pandemia também mostrou, porque nos colocou todos em modo de fusão. Quando a escola sistêmica parte da ideia de improbabilidade da comunicação, é porque cada polo se especializou tanto. Quem é de política da saúde só faz política da saúde, quem é de política de meio ambiente só faz política de meio ambiente, quem é de política de desenvolvimento só quer os índices tributários e humanos do desenvolvimento. Então nós nos distanciamos e a pandemia mostra que na realidade nós devemos criar canais de comunicação e canais participativos, porque essa é uma outra questão. Quando há necessidade dessa participação dos usuários, das pessoas, dos cidadãos, dos organismos sociais, eles só vêm se houver a receptividade institucional do Estado e das instituições em abrir esses canais de participação. Com a pandemia e as restrições à nossa liberdade de contato, essa necessidade ficou completamente evidenciada. Só que
Poder Executivo Federal vive um processo sociológico de federalismo descoordenado. Então, há uma política feita pela União que não atende aos estados nem municípios. Ao contrário, né, a proposta de federalismo do Poder Executivo Federal é concentrar o poder na União, somente nesse ente federativo. Mas essa não tem sido a história da nossa democracia e do que nós queremos enquanto política pública. Então, todos esses fatores, eles, na verdade, fragilizaram o enfrentamento social e político à crise sanitária. Então, o que falta, na verdade, são canais participativos, dialógicos, que sejam abertos à população para que essa população venha participar e venha somar nesses momentos de discussão. Isso não é de hoje, tá? Desde 1990, isso já vinha sendo pensado para a saúde pública, que em determinado momento nós deveríamos discutir os custos na saúde. Então, é a atualização dos nossos canais de participação para entender que nós já saímos daquele passado, daquelas comunicações por ofícios, daquelas comunicações em congressos. Nós necessitamos de momentos de discussão com a sociedade, de canais participativos efetivos. Obrigado pela argumentação, professora. Acho que a gente vai de encontro justamente a uma questão de uma das nossas participantes aqui no chat, né? Quando a senhora faz todo esse resgate da quarta revolução, vamos falar assim, que já foi debatido nos nossos fóruns anteriores, que a mídia, né, o poder da mídia, o poder da informação, na verdade, que, enfim, hoje o capital financeiro, ele gira em torno, né, desse poder que é agregado às instituições que detêm, né, informação sobre os sujeitos, os indivíduos, e isso hoje, inclusive, é negociado dentro dos diversos mercados, né. E aí, pensando nesse fluxo da mídia, da informação, né, do esclarecimento sobre os fatos, a nossa colega que nos assiste aqui, a Emily, acredito que seja esse o nome, ela pergunta: professora, a senhora teria alguma suposição de qual motivo, né, está ocorrendo essa negação em relação à ciência? Então, ela traz à tona aqui, né, coloca a luz sobre esse movimento negacionista referente à ciência, que acaba também trabalhando em desfavor às políticas públicas, né? Então, a Emily gostaria de ouvir um pouco sua opinião sobre esse movimento do negacionismo. Olha, eu ainda não cheguei nessa parte de estudar o porquê, né, desse negacionismo, mas durante a década de 40, Hannah Arendt, a humanista, fez uma pesquisa sobre o nazismo, e nessa pesquisa ela constatou que os apoiadores do nazismo e da Alemanha fascista, eles propugnavam, eram pessoas do povo, pessoas comuns, funcionários públicos, que propugnavam a justificativa da raça pura e de toda a ideologia que trazia o nazismo e que não valorizava os direitos humanos, e ela chega à conclusão que aquelas pessoas não tinham consciência de classe. Então, o negacionismo é quando você não encara quais são o processo todo, porque isso tudo são processos, né? As evidências científicas fazem parte de um processo de constitucionalismo. O constitucionalismo surge quando os direitos humanos vêm à tona. Os direitos humanos só vieram à tona porque foi necessário em que a pessoa humana se tornasse se tornasse sujeito de direito, melhor dizendo, e há necessidade desses ajustes democráticos para uma globalização mais inclusiva. Então você vai percebendo que a democracia, ela se aproxima quando há a necessidade de defender esses direitos. E daí você também vai haver um desdobramento político de tornar o reconhecimento de políticas inclusivas. Como o próprio nome diz, negacionismo
você não se ajusta a essas atualizações de procedimentos democráticos. Se você não se ajusta à atualização de procedimentos democráticos, a primeira providência que se toma é desconhecer a informação. Então, você desconhece como aqueles processos são capazes de impactar a vida e os hábitos, né? Os esquemas de pensamento e os hábitos das pessoas. Então, o negacionismo é negar, é ir em cima do controle da informação, é quando você maqueia os dados e pode usar esses dados ao seu favor, porque é muito mais fácil, não requer o exercício do pensar e não requer a consciência de classe sobre todos os conflitos pelos quais nós passamos. Então, eu acredito que seja mais o negacionismo pela ausência da consciência de classe. Então, seria mais fácil conduzir políticas públicas que não têm nem programa, que não têm metas e que não apresentam resultados, ou seja, políticas públicas sem condições de planejamento estratégico. Isso é tão aviltante porque desde quando nós descobrimos, depois do plano de metas de JK, que nós viemos para cá raciocinando sobre o desenvolvimento das sociedades, como as sociedades se tornam complexas, né? Nós temos sociedades dentro de uma sociedade, por exemplo, povos originários não são reconhecidos como sociedades, são reconhecidos como comunidades. Então, eles têm uma cultura diferente da civilização urbana. Eles têm comunidades com seu próprio hábitos, com seu próprio campo, com sua própria forma de identidade. E por isso eles não são considerados povos, e por isso eles não têm direito, eles são considerados povos com direitos próprios. Então há uma diversidade de políticas públicas que dependem necessariamente da estruturação da informação para que políticas públicas possam ser pensadas de forma estratégica. Então, a partir do momento que eu nego, eu não realizo políticas públicas, eu não reconheço a diversidade dos povos, eu também não tenho que me preocupar em proceder os ajustes democráticos para integrar os sujeitos e inclusão numa política mais participativa e inclusiva. Ou seja, eu não procedo aos ajustes democráticos necessários para governar para o povo, que é o que a nossa Constituição estabelece, né? Um governo vindo do povo, pelo povo e para o povo. Perfeito. Não, excelente exemplo, né, em discussão para a gente trazer esse movimento, e aí para trazer um tópico a mais, né, para dentro dessa discussão, eu gostaria de frisar 2 pontos, né, o primeiro referente dentro da sua própria fala, dessa importância, né, dos movimentos, da interligação entre os entes, né, e pensando na política pública, mais do que nunca se mostra o quanto o trabalho, né, em conjunto, sintonizado, alinhado entre as diferentes áreas, elas são necessárias, né, e se mostram efetivas para o combate, vamos dizer assim, da Covid-19. E, para além disso, né, dentro desse movimento que a senhora trouxe agora nessa última fala sobre o movimento do negacionismo e tudo isso que nos cerca, as palestras anteriores ressaltavam todo esse movimento da mídia, e aí a gente traz uma regulação muito recente, né, sobre as fake news, de certa forma, né, sobre os conteúdos falsos que circulam na internet. Então, uma regulamentação que, para nós, assim, muito recente. Então, gostaria, né, como questão final aqui, pensando nesse aspecto, a senhora podia discutir um pouco também nessa questão, né, sobre as novas regulamentações referente ao conteúdo e à veracidade desses conteúdos que são circulados e as responsabilizações referente aos diversos entes, né? Então, a gente vivenciou no nosso país a perspectiva de passarmos por uma CPI, né, durante um processo ainda de uma pandemia em curso, muitas delas, né, claro, além de outros motivos, mas interligado ao volume de fake news que foram em desfavor a essa política. E só para agregar, na verdade, aí mais um comentário e uma vivência, né, eu acho que é importante a gente ressaltar também aos nossos colegas aqui que participam, que esse diagnóstico, ele não é somente do nosso país, né, então hoje eu falo aqui do Canadá, então outro país que a gente tem outros critérios, outras
vamos dizer, indicadores socioeconômicos, de educação, etc. E mesmo assim, nós vivenciamos esse movimento de negacionismo referente à vacinação, referente ao uso de máscara e referente até à credulidade que a pandemia existe. Então, isso não é algo inerente ao nosso país e está interligado nesse movimento social, de uma forma como um todo, e eu acho bem explicado na sua argumentação anterior, como os sujeitos se veem, né, essa identidade de classes referente ao processo, que também não é um processo único na história da humanidade, e vivemos, né, não faz muito tempo, movimentos como esse, e que bem foi citado, né, como ocorreu no nazismo, né. Enfim, coloco essa questão e até aproveito, né, para que a senhora se sinta à vontade a trazer a explanação geral sobre os demais pontos, mas eu acho importante, se puder, nos colaborar com essa perspectiva sobre as fake news e essa regulamentação, né, as consequências judiciais já em cursos e futuras que podem ser dadas a esses gestores. Então, na pesquisa, nós fomos identificando com análise de conteúdo as categorias que podem ser trabalhadas. Então, nós constatamos que essas comunicações do governo federal ofenderam o acesso à informação. De que maneira? Então, ressaltou-se que houve uma abrupta interrupção da coleta e divulgação de importantes dados epidemiológicos imprescindíveis para a manutenção da série histórica de evolução da pandemia, caracterizando ofensa aos preceitos fundamentais da Constituição Federal, quais sejam o acesso à informação, os princípios de publicidade e transparência da administração pública e o direito à saúde, entendido pela necessidade, em juízo, da manutenção e divulgação integral de todos os dados epidemiológicos que o Ministério da Saúde havia realizado até junho de 2020. Então, nós podemos observar que houve sim uma violação ao direito fundamental à informação para a sociedade e uma prática contrária à transparência, à accountability e à boa governança da política pública de saúde. Então, isso é suficiente para a apuração de responsabilidade do chefe do Poder Executivo Federal e de seus ministérios no gerenciamento da crise. É isso que nós entendemos como pesquisadores do direito à saúde. E é isso também que o CPDIS, a USP, vem propugnando junto ao Supremo Tribunal Federal quando é procedida a sua oitiva. Então, nós tivemos o princípio da publicidade violado e nós tivemos também a perda da confiança em governo democrático. Uma vez que a postura da presidência demonstrou receio dos fornecimentos de informações para que não repercutisse negativamente na organização da política que o governo vinha ensejando, negligenciando informações epidemiológicas para a condução da prevenção e o controle das infecções e mortes. Então, isso sustenta o nosso entendimento que a política do governo é exatamente de proteger a administração que ele faz de uma forma isolada e apresentando a informação da forma que lhe é mais beneficente politicamente. Então, isso afetaria o grau de transparência pública e a omissão de dados teria sido intencional. Então, a partir daqui, deve ser apurada a responsabilidade do presidente da República em nível nacional e em nível internacional. Mas como eu não estou abordando na pesquisa esse aspecto de apuração de responsabilidade, os desdobramentos eu me reservo o direito de silenciar, porque aí já seriam mais em esferas internacionais a possibilidade de prática de genocídio e em esferas nacionais a possibilidade de um processo político de impeachment. Mas isso eu não abordei na pesquisa. Obrigado. Mais uma vez, mostra a importância, né, a contribuição da pesquisa no compartilhamento dos resultados e das suas reflexões no momento de hoje, para que nos auxilie realmente, né, a compreender, sistematizar os movimentos que estão em curso, né, os movimentos políticos e sociais, e nessa visão do seminário, né, em ataque ao que a gente coloca de visão da inovação, da tecnologia, dos processos que vivemos,
as contribuições do conhecimento do campo jurídico, né, em parceria a esse conjunto, e assim bem começamos essa conversa de hoje, que a saúde, ela agrega todos esses cenários, né, a saúde, ela é o caminho capaz de agregar as diversas áreas, os diversos campos, os diversos conhecimentos, para que a gente almeje realmente a qualidade de vida, né, e a melhoria da saúde da população. Então, estamos próximos ao nosso encerramento, professor, então, mais uma vez, gostaria de agradecer pela sua presença, pela participação e por debate, e passo, né, mais uma vez, devolvo a palavra para suas considerações finais sobre o nosso espaço de hoje, sobre as reflexões, e mais uma vez, em nome do MASO e de toda a equipe organizadora, agradeço pela sua paciência, né, e todo o seu processo de referente à construção desse espaço e contribuição também como pesquisadora e como docente. Então, eu agradeço o convite da professora Liliane para vir dar a conhecer o meu trabalho em direito sanitário. Eu sou professora do Instituto de Ciências Jurídicas, já venho trabalhando com o direito sanitário há bastante tempo, desde 2003, e o que mais me ocasiona são as surpresas. Essa área é uma surpresa a cada ano. Quando a gente pensa que a teoria vai para um lado, de repente acontece a pandemia e a gente revê todos os nossos conceitos. E como sigo a escola sistêmica, eu venho observando que a teoria criada na década de 60 por físicos, por biólogos, por advogados, por sociólogos, ela nos encaminha uma necessidade que nós temos de organizar a informação e a comunicação. Então, eu, em breve síntese da minha pesquisa, quero frisar que, além da publicidade de informações honestas, claras e objetivas, nós necessitamos consubstanciar direitos constitucionais de participação. Nós necessitamos criar fóruns participativos que não apenas decidam localmente, senão que possamos efetivamente decidir onde e como nós queremos alocar os nossos recursos e quais são as políticas que nós queremos efetivamente bancar. Nós já vimos que sem saúde não existe mais nenhuma outra política que possa dar certo. Então, saúde é o carro-chefe que deve trazer a atualização desses direitos constitucionais de participação. Então, efetivamente, a necessidade de uma influência direta da população sobre atos e políticas sociais de saúde. Nós não temos mais condições de maquiar situações, de negar informações, de falsear dados e de deixar a população ao seu alvedrio. Da mesma maneira em que o Estado está mudando a sua faceta, a população precisa participar, precisa contribuir, no sentido de que se possa otimizar recursos e que possamos juntos ter ideias criativas para o gerenciamento dessas políticas públicas. Só assim, acredito eu, que práticas de transparência pública possam fortalecer a nossa democracia brasileira. Pelas palavras, professora, né, nesse momento de encerramento, mais uma vez agradecemos, e fazendo uso, né, de todo esse movimento e da sua presença, a gente, mais uma vez aqui, estamos realizando um movimento, acho que justamente de encontro a tudo isso, que é de levar a informação, né, tão democrático quanto a gente, através de mídias e redes sociais. Os movimentos recentes nos colocaram, né, nas redes sociais como o YouTube, que aqui estamos fazendo essa transmissão, permitindo para que outras pessoas, outros atores, para além, né, do nosso grupo, como a gente diz, né, de falar para os nossos pares, nós começamos a abrir, né, a produção e a discussão do conhecimento também, a que todos possam ter acesso, né. Então, essa democratização do acesso à informação é algo que é vivente, né, a gente está vivendo esse movimento aqui através da transmissão. Então, agradeço a sua participação, agradeço a todos os ouvintes, né, que estão aqui com a gente. Deixa eu ver aqui se chegou mais uma pergunta ao fim. Agora são comentários falando
agradecendo, né, pela presença e pela sua participação, então retransmito a importância do debate, né, e da sua contribuição aqui para todos nós, né. Foi um prazer lhe ouvir e espero lhe reencontrar em outros momentos para a gente ter a continuidade desse trabalho e da sua pesquisa e desenvolvimento. Obrigado, professora, e encerramos por aqui a nossa transmissão de hoje. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Sucesso.